Fala pessoal, e a gente vai para o nosso quarto vídeo de como funciona um carro de Fórmula 1. O vídeo anterior a gente falou um pouco da parte do motor elétrico, né, que vai acoplado lá na parte dos freios. Aqui a gente vai falar um pouco do resto do motor. Hoje eles chamam de unidade de potência, justamente por isso, que é bem mais complexo do que um simples motor. No motor a combustão tradicional, né, a gente tem um motor 6 cilindros, ele é um motor em V, e lembrando que ele tem uma angulação de 90 graus limitada por regulamento, e isso porque a tendência das equipes é aumentando essa angulação para deixar o centro de gravidade o mais baixo possível, mas já fazem alguns anos que eles travaram. Esse motor gera em torno de 800 a 850 cavalos e um giro limitado a 15.000 RPMs por minuto. Isso aí no passado a gente já via carro de Fórmula 1 passando dos 18.000 giros, então por uma questão de custos também eles diminuíram o giro do motor. E saindo da parte do motor, a gente vai para o turbo, né, que também é bem complexo, um turbo diferente do que a gente está acostumado. Você tem o que eles chamam de o turbo por si só, né, que é a parte quente do turbo, e o compressor, que é a parte fria. Normalmente num carro de rua ou no meu caminhão da Copa Truck, por exemplo, você tem os dois juntos, né? Você tem essa parte junto com a parte fria. No carro de Fórmula 1 eles separaram e eles começaram a separar até para ganhar temperatura, né? Para não pegar a temperatura do outro. Só que eles foram mais longe ainda. A Mercedes teve esse pulo do gato inicialmente. Eles começaram a realmente separar, deixar um bem longe do outro. E qual que é a ideia? Vamos lembrar que no carro de Fórmula 1 você tem dois motores, né? Um, aquele que a gente falou no vídeo anterior, que vai próximo, que vai lá embaixo, a gente vai mostrar um pouquinho aqui também, e o outro que vai nesse eixo aqui. A gente vai explicar um pouco dele. Então, funcionamento, só para relembrar, né, como funciona o turbo. O gás que sai do motor, ele passa por essa parte quente aqui, um gás que vai jogar fora, né? Ele vai jogar fora, ele passa por dentro do turbo, que tem aletas, e faz esse eixo daqui girar. Esse eixo girando, ele é o que é a parte fria, que é o turbo compressor. Ele que puxa um ar fresco, né? Um ar muito forte, né? Com pressão para dentro do motor, e esse vídeo vai explicar bem isso. Então, conforme ele gira, né? Esse eixo gira, essa parte do turbo também gira, obviamente, na mesma velocidade. E aí acaba que o ar que vem lá de cima do motor, né, ele vem para dentro. Só que acontece, quando o ar ele está gerando muito fácil e ele é comprimido, isso gera uma temperatura normal, né? Mesmo que ele esteja fora da parte quente, acaba gerando uma temperatura, né? Ele entra por cima da cabeça do piloto, é um ar fresco, gerou, né, uma pressão, gera temperatura. Daí tem um intercooler, o famoso intercooler, que muitas pessoas aí já conhecem, é resfriado, né? Esse ar que passa, eles dedicam uma parte total da lateral do carro para o intercooler, quer dizer, o ar quente resfria, o ar frio sobe de volta para o motor, e aí vai para a parte interna já numa temperatura muito menor. Lembrando que temperatura de motor, quanto mais frio o ar entrar para dentro do motor, mais potência você leva, e depois você tem que fazer isso de uma forma bem homogênica, né? Quer dizer, você não pode ter muito ar entrando por um determinado cilíndrico. Então eles tentam fazer de uma forma que eles tenham a mesma quantidade de ar entrando para todos os cilindros. E depois disso você tem, obviamente, escapamento e a saída do wastegate. O wastegate, vamos lembrar, são as válvulas de alívio, né, que você tem. No caso, hoje, você tem, a maioria das equipes, eles usam duas, uma para cada metade do motor. E é aí, quando a gente começa a falar, né, desse wastegate, começa uma parte bem complexa, porque entra também o motor elétrico que vai justamente no meio. Esse motor é complexo porque é o chamado MGU-H, né, que é o gerador, um que está sempre muito mais quente, que ele vai bem entre a parte quente e a parte fria do motor. E isso aqui também para 2026 eles querem tirar fora. A Mercedes levou uma grande vantagem em 2014 e todos falam que foi graças a esse MGU-H. Eles conseguiram otimizar isso de uma forma que ninguém
conseguiu. O que que acontece? Esse aqui, assim como aqui, acho que a gente viu no vídeo anterior, né, que você acaba utilizando, ao invés de você usar os freios traseiros, você tem um motorzinho que vai direto no virabrequim e um sistema de computador aperta ali, gira, né, e acaba gerando fricção e energia que volta para a bateria. Esse aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que muito mais complexo. Você imagina que eles têm o Westgate que calcula, vamos chutar uma pressão aí de 3,5 bares, por exemplo. Eles tentam não deixar atingir o Westgate. Quando o motor vai passar da pressão, ao invés de liberar aqui por regulamento, você tem isso para o motor por custos, né? Isso foi colocado lá atrás, você tem essas válvulas de Westgate, eles tentam segurar antes de entrar a válvula de Westgate e você ganhar uma energia meio de graça. Só que a energia que você consegue nesse sistema elétrico, né, nesse motor elétrico, ele pode ir direto, pode fazer o caminho da bateria, só que a grande diferença é que ele pode ir direto para o motor. No caso do motor, que a gente já falou no vídeo anterior, tudo que ele gera de energia, ele tem que ir para a bateria e depois, na hora que precisa, a bateria manda energia e o mesmo motor dá aqueles 160 cavalos de volta. Nesse caso aqui, ele pode usar esse sistema, né, de regeneração e ir direto para a bateria ou também direto para esse motor para fazer a ligação direto no virabrequim. Esse motor também é usado para tirar o buraco do turbo. O que é o lag que eles chamam, né? Quando qualquer carro de turbo, até os de rua, né? Quando você acelera, até o turbo começar a girar, ele cria aquele buraco. E o que eles usam esse motorzinho para a hora que o piloto dá o pé, ele tem uma resposta elétrica antes. Então ele gira a turbina e assim você acaba com o buraco do turbo. Então ele tem essa função também. Além de gerar a energia para a bateria, ele gera direto para o motor ou então ele ajuda a girar o turbo assim que o piloto precisar. Então aqui você vê a hora que está indo, né, para a bateria, os dois, né, recarregando, e depois você tem o sentido ao contrário. Lembrando que esse motor aqui, ele pesa em torno de 7 kg e esse motorzinho é menor, parece que maior, mas ele pesa 4 kg. Isso aqui chega a girar 125 mil giros por segundo. E depois, quando precisa, esse mesmo sistema, né, a bateria manda a energia de volta e esse motor acaba entregando aqueles 160 cavalos de potência que é ligado direto no motor. Bom, e sempre que a gente fala de um carro elétrico, a gente não pode esquecer que também tem a parte de refrigeração. Assim como o motor convencional, né, que você tem que esfriar através dos radiadores, né, o carro de rua que você vê esquentar no meio da rua, o motor elétrico não é muito diferente, só que ele não sai água, não sai nada, só que ele esquenta e o sistema de segurança para ele. Então no caso de um carro híbrido, ele tem um problema dobrado, que ele tem que resfriar a parte do motor a combustão, que a gente já falou dele, e também toda essa parte elétrica, quer dizer, as baterias esquentam muito, então elas precisam ser refrigeradas, então você precisa também, os motores elétricos também, eles precisam ser refrigerados, às vezes normalmente com água também, assim como os inversores dos motores elétricos, então é bem complexo essa parte de resfriamento, ainda mais quando a gente fala de um carro híbrido, né? As baterias elas têm uma temperatura certa para trabalhar e são muito exigidas, principalmente quando a gente fala na parte de combustão. Então todas essas baterias precisam ser resfriadas e principalmente quando a gente fala no quesito competição, né, as baterias sofrem ainda muito mais. Quer dizer, você tem a parte de câmbio também que tem que ser resfriado, então é muito complexo e isso aqui tudo é livre, né, entre as equipes. Você vê muita estratégia diferentes, né? Às vezes você pega, por exemplo, a Alpine no começo do ano, do ano passado, que ela tinha um carro mais fino e ela jogou os radiadores lá para cima. A vantagem disso qual que é? Você deixa um carro mais fino e melhor aerodinamicamente, que você deixa ele mais para cima, só que ao mesmo tempo você joga o centro de gravidade lá para cima. Então toda essa estratégia que a gente falou de radiador varia muito de equipe para equipe. Bom, e é isso aí, o sistema dos motores a gente falou bastante, agora o próximo vídeo a gente vai falar do tanque de combustível e a parte de segurança do carro de Fórmula 1. Até mais!